Olá, estamos iniciando mais um episódio do Envioscast, podcast onde a gente conta tudo sobre a logística do Mercado Livre. Eu sou Vinícius Lima e hoje nós vamos falar sobre uma novidade que promete transformar o seu dia a dia, a nova ferramenta de agrupamento de pacotes, o OneBip. Para isso, a gente trouxe um dos nossos especialistas, o João Sozin, que é gerente de experiência em coletas. João, seja muito bem-vindo. Boa, Vini, obrigado, cara, pelo convite. Acho que é um momento super importante para a gente falar sobre a ferramenta e desmistificar um pouco, as dores, as dúvidas que possam surgir. Perfeito. Já para a gente entrar no assunto, João, explicar exatamente como funciona essa ferramenta, a gente já tem falado um pouco sobre o OneBip aqui no Mercado Livre, mas explique um pouquinho para a gente o que é essa ferramenta, como funciona o passo a passo para que um vendedor comece a usar hoje. Perfeito. De maneira bem simples e direta, o OneBip é uma ferramenta de agrupamento de pacotes. Então, no final, a gente sabe que para expedir, para despachar, hoje a gente faz o BIP, né, de Uhum, cada pacote, e isso demanda muito tempo. O sim. OneBip nada mais é do que uma ferramenta que eu consigo agrupar todos esses pacotes num único QR. Então, a gente fala que é um grande agrupador ali de QR Codes, né, Uhum, dos BIPs dos pacotes menores, num grande QR Master para ele ter um único BIP na coleta. sim. A gente do nosso lado sabe que vai agilizar muito o processo do vendedor, né? Mas muitos vendedores, eles sentem que sua logística atual já funciona bem e não vem muita necessidade de mudar. Por que que eles deveriam, então, dar esse salto para o OneBip, começar a usar o OneBip e acreditar que hoje eles não têm problema? Boa, Vini. No transporte, o custo mais caro é o carro parado, quando a Uhum, gente fala de logística, e o custo de doca de carregamento. Quando eu falo de agrupar os pacotes no único BIP, eu trago muito mais velocidade, inclusive para as operações do vendedor, que tem um trânsito e uma mudança de docas muito intenso ao longo dos dias. Então, no final, tendo uma logística que já funciona da forma correta, não quer dizer que ela já é a logística ótima no uhum, melhor cenário possível. E o OneBip ele vem para reduzir esse tempo de doca, principalmente do vendedor. ótimo. E a gente sabe que uma das maiores objeções hoje é o custo dos insumos. Vale a pena investir em sacos ou pallets para usar esse agrupador de pacotes? Boa pergunta e essa é a pergunta que mais sai. Uhum, O uso de insumo, ela é facultativa para o vendedor. A gente tem, né, algumas recomendações, principalmente por segurança. Exemplo, para o pallet, ter uma altura ali mínima de 1 metro também para conseguir condensar esses pedidos com a altura máxima de 1,80 m. uhum. Mas no fim, tanto a gestão, né, desse insumo em si, ele fica na responsabilidade do vendedor, pensando na otimização desse tempo. Inclusive, Vini, numa containerização para Uhum, ser despachado. O OneBip ele vem para a gente conseguir dar autonomia para o vendedor ter esse despacho dessa forma agrupada. perfeito. Ô João, alguns vendedores eles dizem que ao montar o grupo leva mais tempo do que economizar quando o transporte chega. O que que a gente responde em cima disso? Boa. O BIP do pacote a gente já vai ter durante o processo de expedir, tal como ele é hoje. Uhum, Então, pensando em trabalho e tempo, a gente já faz esse BIP de todos os pacotes. O que, que o OneBip ele traz de diferencial em relação a esse tempo de bipagem? No final, eu consigo antecipar esse preparo. A gente sabe que muitas vezes nas docas os pacotes ficam ali parados esperando o motorista chegar, e uhum, muitas vezes isso até trava e traz um gargalo operacional para o próprio vendedor. Então, no final, conseguir se antecipar a coleta para ter esse pallet, né, uhum. esse pacote master já preparado, ele traz uma velocidade, uma agilidade para o vendedor, que a gente já vai ter esse tempo em doca de bipagem de cada pacote. Então, no final, eu consigo fazer com que esse processo ele seja antecipado. Ótimo. Eu, particularmente, João, sei como é que funciona o Ambip até a página 2. Mas aí eu quero entrar numa parte mais técnica agora, e eu quero entender, principalmente para os vendedores que estão acompanhando a gente, precisa ser uma conta de administrador para poder habilitar o Ambip? Perfeito, não. Essa é uma pergunta muito importante. Você consegue cadastrar um colaborador pela plataforma. Ótimo. Então, pelo próprio painel, você vai lá em cadastros de perfil e você consegue atribuir uma atividade para essa pessoa conseguir agrupar os pacotes. Depois que tenho esse usuário habilitado, ele chega no e-mail, né, um próprio ali acesso para conseguir Uhum. entrar na plataforma, mas ele tem autonomia para fazer um OneBip e isso sai da responsabilidade direta ali de ter que ter o login da conta administradora.
Perfeito. E vou seguir nessa parte mais técnica, imaginando que eu, Vinícius, sou um vendedor. A gente sabe que às vezes no dia a dia a gente tá ali bipando, criando grupos, mas às vezes a gente adiciona uma etiqueta errada. Tem como ajustar? Como é que funciona? Cara, é totalmente ajustável. Tem 3 pontinhos ali na plataforma, a gente tem um passo a passo, mas da mesma forma que você bipa para colocar um pacote dentro, né, dessa QR Master, Uhum. você consegue ir em remover pacotes e bipar esse pacote que você quer remover. Então ele é algo totalmente flexível ali para o seller, né, para o vendedor ter esse dinamismo ali no preparo. Ótimo. João, eu tenho uma pergunta de milhões aqui. Vamos ver como é que vai ser. O que que acontece se eu enviar uma quantidade diferente de que eu informei no aplicativo? Essa é uma pergunta realmente de milhões, assim, o impacto Sim. é grande de faltar um pacote. E aqui, Vini, eu respondo de 2 formas diretamente ali pro seller, para o vendedor. Se o pacote faltar na saca e você tiver bipado o que ele foi, é muito ruim porque no final esse pacote não vai chegar nas nossas operações para a gente conseguir entregar. E aí isso pode inclusive não gerar o custo desse pacote se ele for Uhum. um pacote faltante. E Exato. no final, se ele for depois coletado, ele vai gerar um delay, né, um atraso para o nosso E mais custos comprador para o final. vendedor também, né? Exato. E o oposto, ele acontece também da mesma forma. Se eu coloco um pacote a mais que eu não bipei, esse pacote ele vai ficar perdido na operação, que é muito ruim para o controle geral. Então é muito importante a gente ter no final esse cheque real do que eu bipei no QR Master, eu Uhum. estou realmente conseguindo colocar e garantir dentro ali do pallet da unidade agregadora. João, infelizmente a gente está chegando no final do nosso episódio, mas antes eu tenho uma última pergunta para te fazer, que é: se o vendedor que ainda não está utilizando o OneBip para agrupar os seus pacotes, qual o benefício imediato que ele vai ver com o primeiro despacho? Boa, Vini. Essa é a pergunta principal para o desfecho. Eu vou falar aqui diretamente com o vendedor. A gente já tem medições dos tempos de descarga e de coleta com redução de até 75% do tempo da Nossa. doca. Então, no final, é tempo ganho pro vendedor para ele conseguir ter uma gestão mais rápida Uhum. da coleta, e isso ganha uma velocidade logística muito grande, muito importante para as operações. Então, realmente é algo que está mudando a vida de quem está utilizando, e a gente já tem vendedores com mais de 80, 90% de todos os pacotes Nossa. sendo despachados com OneBip. Nossa, maravilhoso. Você, vendedor que está nos acompanhando, a gente vai deixar o link do curso que a gente tem de OneBip na central de aprendizagem aqui na descrição do episódio. E pra gente finalizar, eu sempre peço para os nossos convidados deixar uma dica de ouro. A gente sabe que tem muitas, né? Principalmente que o OneBip tá começando, a gente já tem muitos vendedores com cases de sucesso, mas uma última dica final para os vendedores. A minha dica, ela é muito simples e direta. Acho que tem um receio natural de toda mudança e o MELI, ele representa a mudança, a gente Uhum, inova muito no negócio. E a principal dica é testem. Testem e tragam para a gente os feedbacks, os uhum. pontos Muito ali importante, de né? dificuldade, porque no final, depois dessa fase mais de dúvidas de como funciona Uhum. e do teste e do ganho efetivo do tempo, a gente vê que realmente, semana contra semana, os vendedores que vêm utilizando, eles vêm aumentando bastante a aderência. Ótimo. João, muito obrigado pela sua Eu que participação. agradeço, Vini. Acredito que todo mundo que usa coletas e agora vai começar a usar o OneBip vai ter muitos ganhos aí pela frente. É isso. Obrigado pelo convite, obrigado pessoal e boas vendas, né? Boa utilização aí do OneBeep para Sim, acelerar ainda mais ali o tempo de coleta, o tempo de preparo e no final alavancar ainda mais as vendas com essa eficiência. perfeito. Você, vendedor, não perca o próximo episódio do Envioscast. Até logo.